e ele vê lá um X e um P. O que significava isso? E aqui embaixo está dizendo: o sinal, ele depois vai propagar aos seus soldados, dizendo que por aquele sinal eles venceriam, e assim mesmo foi a voz que ele ouviu dizer quando apareceu o sinal: por esse sinal você vai vencer. E ele fala isso para os seus soldados. Constantino ordenou que seus soldados empregassem para a batalha o símbolo que se conhece como Labarum e que consistia na superposição de duas letras gregas, o X e o P, as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. E literalmente ele ganha essa batalha, ele se torna um imperador romano. E a igreja, que é perseguida até esse momento, no ano 313, ele faz o edito de Milão, e ele reconhece agora a igreja soberana, não poderia mais ter perseguição, dá liberdade à igreja, e a partir desse momento a igreja não vai ser mais perseguida, a igreja vai ser a religião do império, vai se acabar a perseguição. E é desse momento, do século IV, gente, até o século XV é que nós vamos ver a degradação, vamos ver o estado que a igreja vai se envolver. Quando ela foi perseguida, isso é um fato histórico, ela se manteve pura, ela se manteve fiel à palavra, à oração, à comunhão com o Senhor. Porém, quando ela passou a ser a religião do império, o que aconteceu? As pessoas, para tentarem agradar ao imperador, não havia conversão, mas para agradar ao imperador, então eles abraçavam uma fé e diziam que eram cristãos. Ou seja, eles entravam na igreja, mas não se convertiam, não havia mudança de vida, não havia aquilo que no texto de Paulo aos Romanos capítulo 12 fala de metanoia, sabe? A mudança de mente não acontece. Eles entraram para a igreja, e o que acontece nesse momento? Eles trazem o mundo para dentro da igreja, e a igreja se esfria, a igreja fica vazia, a igreja fica oca, a igreja é regida por filosofias humanas, a igreja vai entrar num estágio muito perigoso. Mas quem é o dono da igreja? Jesus. Quem é o dono dessa igreja? Jesus. Bom, acredito que eu tenha demorado 10 minutos para passar esses momentos aqui, para chegarmos aos pontos que é necessário. Bom, gente, depois do século IV, vai acontecer algumas coisas pelo poder da igreja romana, e eles vão decretar algumas filosofias que nada têm a ver com a Bíblia. O que eles vão colocar? Maria passa a ser considerada a mãe de Deus, e os católicos começam a interceder pelos mortos. A instituição do culto a Maria no concílio de Éfeso, no ano 431, surge a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Ali está junto, me perdoa, mas surge a doutrina da virgindade perpétua de Maria. É criada a doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? A doutrina do purgatório disse que alguém, por ele não ser tão bom, eu vou tentar dizer da forma mais simples, por ele não ser tão bom para ir ao céu, mas também não ser tão mal para ir ao inferno, então o que eles fazem? Essa pessoa vai a um estado intermediário e fica purgando seus pecados entre o céu e a terra. Ele não é tão bom para ir ao céu, não é tão mal para ir ao inferno, então ele fica no estado intermediante. Isso não é bíblico, isso é uma abominação com o texto sagrado, porque coloca como insuficiente o sacrifício de Cristo e aquilo que o próprio apóstolo Paulo havia falado em Romanos 8: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação mais há. Glória ao nome do Senhor. Bom, vai surgindo vários erros. No ano 1073 é instituída a doutrina do celibato pelo Papa Hildebrando. Aquelas partes em amarelo ali. A Igreja Católica proíbe os leigos a leitura da Bíblia. Embora aqui esteja no século XIII, acontece bem antes, porque as pessoas simples não tinham acesso à Bíblia, não tinham acesso à leitura. E somente o clero, ou seja, a liderança da igreja poderia ler. Mas nós vamos ver que nesses 1000 anos, entre o século IV e o século XV, vai haver um analfabetismo bíblico. Até mesmo da alta posição, alta hierarquia lá da igreja, vai haver um analfabetismo.
E por isso, por ao ver esse desconhecimento da verdade bíblica, eles começam a abraçar tudo aquilo que as lideranças máximas da igreja falam que a verdade tem como verdade absoluta, e todos vão obedecer. Todos vão obedecer. Bom, mas Deus, Ele é o dono dessa igreja. Cristo Jesus, Ele é o cabeça dessa igreja. E se aproxima então um século 14, já que muitos erros entraram na igreja. O que vai acontecer? Vai começar a se levantar alguns homens. Por quê? Em toda essa história aí, sempre teve os seus remanescentes, sempre teve pessoas que não se deixaram se corromper, sabe? Sempre existiram pessoas que influenciaram em vez de serem influenciados. Sempre houve. Não é todas as pessoas que vão ser acometidas por erros, não. Sempre vão ter pessoas que vão proclamar a verdade. E convenhamos, só não ouve a verdade e só não aceita a verdade aqueles que querem continuar a viver no erro, né? Quem quer abraçar o erro. Mas quem ouve a verdade, que ela é professada pela palavra, logo há um arrependimento. E arrependimento bíblico não é somente aquele choro, embora também venha sendo acompanhada de choro, porque alguém pode chorar por remorso, e chorar por remorso não é a mesma coisa que arrependimento. Chorar por remorso, a pessoa chora, mas continua vivendo a mesma vida. Chorar por arrependimento, ela muda a forma de viver, ou seja, ela cumpre-se a palavra de Jesus dizendo: vai e não peques mais. Ela muda, para a glória de Deus ela muda, né? Deus sempre levantou pessoas que não aceitaram o erro, que não aceitaram aquilo que era errado. Então, diversas vezes, em vários anos, Deus foi levantando pessoas, até que culminou nesse século. E aí era chamado a Estrela da Manhã, um dos precursores da reforma protestante. E esse homem aqui começa a pregar, ele vai abrir caminho para a reforma na Inglaterra. E ele vai influenciar de tal maneira os homens que vão vir depois, porque ele queria reformar a igreja romana através da eliminação dos clérigos imorais e pelo despojamento de sua propriedade, que segundo ele era fonte de corrupção. E esse homem aqui, ele deu aos ingleses sua primeira Bíblia no vernáculo e criou o grupo Lollardo, que é a mesma coisa que poderia chamar de Wickliffitas, para proclamar ideias evangélicas entre o povo comum da Inglaterra. E esse homem quis ensinar na faculdade de Oxford, ensinar ao povo, ensinar aos leigos a palavra de Deus, mas houve perseguição a ele também. Porém, já estava tendo alguns flashes de que algo grande iria acontecer. Olha o outro que vai se levantar. Olha o outro que vai se levantar. John Ruiz. Já ouviram falar sobre ele? Já? Amém? John Ruiz, o relógio lá está certo, não está? Só para mim não me perder. Porque o meu relógio parou, só está aqui de enfeite. Aquele lá e aqui. Oh, maravilha. Esse homem aqui, John Ruiz, vai ser o que vai profetizar a vinda de Martinho Lutero. John Ruiz, que quer dizer ganso, era ele que iria profetizar sobre um cisne que viria. E esse homem na cidade, lá em Praga, ele começa a pregar também os erros que a igreja estava cometendo. E que estava fora da Bíblia, não estava na Bíblia. Porque o que aconteceu nesses períodos aí? Olha, gente, eles colocaram, em 1000 anos aí, eles colocaram uma tradição acima da Escritura. A tradição estava muito acima da Escritura. E a tradição de forma alguma pode ficar acima da Escritura. Gente, nós podemos estudar sobre todos os homens, sobre todos os filósofos, como hoje nas instituições, nas academias se idolatram, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, se idolatram, mas todas essas ideologias, todos esses homens que foram importantes, toda essa tradição é até importante ser estudado, mas todos eles estão abaixo da Escritura, porque se eles falam alguma coisa que é contraditório ao que a Escritura nos diz, então não vale de mais nada, porque eu fico com a Escritura, que ela é a palavra de Deus, o nosso Senhor. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então, John Ruiz, que foi colocado numa fogueira, ele diz que o Papa não é a cabeça da igreja, a oposição às indulgências, somente a Bíblia é a regra de fé. E quando ele foi colocado na fogueira, ele profetizou
1415, ele profetizou dizendo: vocês hoje estão queimando um ganso, que é ruis, que quer dizer a palavra, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esses cisnes vocês não poderão queimar, até na hora da morte. Deus está usando alguém dizendo que Ele é o Senhor da igreja. Às vezes nós nos preocupamos com as coisas que acontecem fora. Gente, fica tranquilo, só continua orando. Ele é o Senhor da igreja. O cântico de Ana ainda funciona-nos muito bem, é bíblica, é Bíblia. Tanto e ele é tão atual. Ana, mãe de Samuel, dizendo que ele é o que dá a vida e ele que tira a vida. Ele é o que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Ele é baixo, ele exalta, ele bota para sentar entre os príncipes. Ele é o dono da igreja. O que nós devemos fazer? Ora, somente ora, e continua confiando que Ele está governando todas as coisas, está nos ensinando. Luciano, até quando nós estamos passando os momentos complicados, se você olhar para o texto bíblico, por exemplo, do povo de Israel atravessando o deserto naqueles 40 anos, até ali era uma lição, era pedagogia que Deus estava mostrando ao seu povo, era um ensino de Deus a eles. Deus está nos ensinando o tempo inteiro. Mas a mesma expressão de Apocalipse continua soando para nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que é isso, Luciano? Nós podemos entrar na igreja, ouvir o que foi pregado, e mesmo assim não mudarmos a nossa vida, continuarmos a nossa forma de viver. Alguém ouviu um pastor dizer, a qual eu gosto demais, chama-se pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava pregando em alguns lugares, e uma das pessoas veio até ele e disse: pastor, e aí, como é que está a igreja onde o senhor dirige? E ele fala: a igreja onde eu dirijo, ela está ótima, assim ó, ótima. A igreja onde eu dirijo está mais ou menos. A igreja onde eu dirijo está péssima. E a pessoa, ué, que loucura é essa? A igreja está ótima, está mais ou menos, está péssima. E ele falou assim: querido, aonde eu dirijo essa igreja, todas as pessoas ouvem um pastor pregar, não só eu e outros. Todas as pessoas ouvem os pastores ensinar, todas as pessoas ouvem a pregação da palavra, as palestras são feitas, todas ouvem. Umas ouvem e colocam no seu coração, guardam a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Essas estão ótimas, colocam a palavra em prática, ótimas, maduras, equilibradas, pessoas extraordinárias. Tem pessoas que estão mais ou menos também, uma hora são, outra hora não são, estão mais ou menos. E alguns estão péssimos, ouvem e entram no ouvido e saem no outro, sabe? Então todos nós que estamos aqui hoje, que temos o privilégio de estarmos aqui, sejamos aquelas pessoas que estão ótimas, que ouvem a palavra, coloquem em nosso coração, sabem que elas são palavras de Deus para nossas vidas. Quando esse homem foi levado para a fogueira, ele foi queimado vivo, ele cantava dizendo, o cântico de Davi dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem morreu como mártir, mas a sua profecia cumpriu-se de forma extraordinária. Isso vai acontecer com outro homem também na Itália, e o nome desse homem é Jerônimo Savonarola. Note que em alguns lugares Deus sempre vai levantando um homem, uma pessoa que vai pregar. Uma hora na Inglaterra, outra hora na Tchecoslováquia, outra hora aqui na França com Jerônimo Savonarola. Deus sempre vai levantando pessoas. O povo de toda a Itália fluía. Olha só, e eu acredito que isso pode acontecer em nosso momento. O povo de toda a Itália fluía em número sempre crescente. A Florença, a famosa Duomo, não mais comportava as enormes multidões. O pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime, a corrupção desenfreada na própria igreja. O povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador, deixou os cânticos da rua para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade. Com isso, formaram em praça pública uma pirâmide de 20 metros de altura e atiraram-lhe fogo. Enquanto o monte ardia, o povo cantava hinos e os sinos da cidade dobravam um sinal de vitória. Largaram uma vida profana
para servir a um Deus que requer de nós uma transformação de vida. O mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus que muda vidas, através de uma pessoa, se assim ele crer. Isso é tão enfático o que eu estou falando agora, se nós crermos. Uma vez, um pregador chamado Spurgeon estava pregando, e ele pregando a sua mensagem, ele dizia à multidão: se pelo menos uma pessoa aqui crer. E ele pregava sobre Elias, o texto de Tiago, dizendo que Elias era um homem sujeito às mesmas falhas e limitações do que nós, mas ele orou, e Deus fechou o céu por 3 anos e 6 meses, e ele orou de novo, e Deus abriu o céu, e de lá veio chuva, e regou a terra, e deu seus frutos, pela oração de um homem. E ali Spurgeon pregava: se um homem aqui acreditar, se uma pessoa acreditar, essa nação pode ser transformada, a Europa pode ser transformada. E aí Spurgeon, esse famoso pregador, chamou uma pessoa à frente, mas ali chamou alguém para vir à frente, mas ali estava um crente, gente, alguém que ouvia, mas falava: eis-me aqui, Senhor, eu estou ouvindo, mas eu sei que eu posso, com as minhas limitações eu posso ser usado, porque eu sei que o Senhor usa as coisas loucas, que não as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. Quando ele convoca aí lá na frente pessoas que queriam mudar aquele país, naquela multidão veio uma pessoa só. Olha só que absurdo, uma multidão, veio uma pessoa. Você poderia pensar que o pregador ficaria triste, mas ele entende que não são muitos mesmo o que vão querer se lançar. E ele, quando ele vai orar por essa pessoa, ele pergunta o nome dela. Sabe qual era o nome dessa pessoa? D.L. Moody. E ele ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Deus pode nos usar se assim nós quisermos. Deus pode. Jerônimo Savonarola também foi colocado na fogueira, e quando falava-se para ele, para ali se retratar, ele falou: o Senhor sofreu tanto por mim, terminou a sua vida terrestre, um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos. Ele não negou ao Senhor. Aí a profecia de John Ruiz vai se cumprir, e na Alemanha vai se levantar um homem chamado Martinho Lutero. E esse homem, esse monge, esse padre, ele vai ter um conhecimento acerca de Deus e da sua palavra. Note que o tempo era tão complicado, senhores e senhoras, o tempo era tão complicado que Martinho Lutero, ele fez doutorado, ele fez as suas graduações até chegar ao doutorado, e só quando ele fez doutorado foi que ele teve acesso à Bíblia em suas mãos, a Bíblia toda, como nós temos aqui. Antes ele tinha fragmentos, alguns pedaços, alguns textos que eram dados, mas ele não tinha a Bíblia toda em suas mãos. E quando ele estava lendo a Bíblia toda em suas mãos, ele leu esse texto que nós lemos aqui: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando ele descobre isso, ele entendeu que o Deus que ele tinha medo, que pensava que Deus iria castigá-lo por todo o pecado que ele havia cometido, não. Agora ele descobre um Deus amoroso. Ele descobre, e ele tem um encontro com esse Senhor através da sua palavra. E ele fala e entende que a justiça nossa não é pelas nossas próprias justiças, mas por aquilo que ele fez na cruz. Por isso que nós hoje temos o privilégio de estarmos sentados aqui hoje. Isso é graça de Deus. Isso é graça. Isso é um favor imerecido. Nós não merecemos mesmo, mas pelo seu amor infinito, nós podemos e temos essa honra, esse privilégio de estarmos sentados aqui hoje e podemos ouvir. É esse homem entrar para a história como uma das figuras que Deus usou extraordinariamente. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando eu falei que se nós acreditarmos Deus pode nos usar, vocês acreditaram nisso, gente? Acreditaram? Sério? Homens e mulheres, jovens e crianças, acreditaram? Vocês acreditam que Deus fala com crianças também? Ele usa crianças também? Bom, então deixa eu contar algo aqui, 12 minutos para vocês. Em 1918 nascia um menino que se tornaria um instrumento de Deus poderoso. 1918. Aos 10 anos de idade, na Carolina do Norte, Deus falava com ele e dizia que iria usá-lo de uma forma extraordinária, mas para pregar às nações. Mas ele deveria acreditar, entregar a sua vida ao Senhor e jamais negar a sua fé, jamais recusar, jamais voltar atrás. Esse menino ouve, acredita. E dentro da sua sala de aula na Carolina do Norte, uma das professoras, olha Deus usando as professoras, uma das professoras recebeu a notícia
para os seus alunos, que tinham 50, que ela recebeu 50 convites para ir à Inglaterra, ir a Londres, e conhecer diversos lugares famosos, mas também lugares de homens que marcaram um tempo, marcaram uma geração, pregadores, que eram protestantes, homens que pregaram a Cristo Jesus. E os meninos foram à Inglaterra, chegaram à Inglaterra, foram a Londres, e aí eles passaram em algumas cidades, passaram em Londres, antes já tinham passado em algumas cidades, foram a Londres. Quando foram a Londres, foram na casa de John Wesley. Quem já ouviu falar nele aqui? John Wesley, um dos grandes servos de Deus da história. E lá eles visitaram a casa de John Wesley, foram ao quarto de John Wesley, e lá no assoalho da casa, onde John Wesley orava várias vezes ao dia, estava a marca dos joelhos de John Wesley. Deixa eu explicar. O assoalho estava fundo, aonde ele orava. Na Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele tem um encontro com o seu irmão. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele tem um encontro com Tiago. Tiago, ele passa a ser conhecido depois como o homem que tem os joelhos como joelhos de camelo, de tanto que orava. Deus quer que o seu povo ore, mas não para que a nossa vontade seja feita no céu, mas para que a vontade dele continue a ser feita na terra. E lá o menino olhou aquele lugar onde estava fundo, e todas as crianças saíram, e a professora estava lá com as crianças todas felizes, e ela notou que estava voltando uma. E ela voltou para procurar na casa, ia até o quarto. E chegando ao quarto, ela viu uma criança ajoelhada no mesmo lugar, e a criança dizia, ela parou na porta e ela ouviu a criança dizer: Deus, me usa como o Senhor usou John Wesley. Faça um pregador como o Senhor fez com John Wesley, Senhor. E a criança chorava, soluçava. Me usa, Senhor, para a glória do nome. E a professora não aguentou as lágrimas, caiu, começou a rolar no seu rosto. E aí ela teve que chamá-lo, porque as crianças estavam esperando. Ela disse: Billy Graham, as crianças estão te esperando. Não houve um lugar nessa terra onde Billy Graham não tenha pregado. Em 1974, 200 mil pessoas lotavam o Maracanã para ouvi-lo pregar em cruzadas. Mas talvez a gente ache muitas pessoas, 200 mil pessoas, mas na África 1 milhão de pessoas ouviam pregar. Deus quer usar alguém que esteja disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu creio que aqui tem hoje, não tem, gente? Não tem, gente? Aleluia. Aleluia. Qual era a necessidade da reforma? Havia uma verdadeira confusão doutrinária. As pessoas não estavam certas do que criam e nem porque criam. Aquela foi uma época de grandes incertezas, misticismo, intensa confusão. A liderança era ignorante, gente. O clero era alvo de chacotas devido à sua notável ignorância. Não havia verdadeiro ensino das escrituras e a superstição dominavam. Era como aquelas pessoas que dizem hoje: não precisa estudar não, a letra mata. Quem já ouviu alguém dizer isso? Bom, isso soa de forma absurda com as escrituras, porque Deus vai nos dizendo desde o começo, mas podemos citar Deuteronômio 6 para intimar as crianças, falar a elas deitadas, sentadas, andando pelo caminho, ensinar a palavra. O Senhor falando, por exemplo, Deuteronômio 28, se você ouvir a palavra, se você praticar essa palavra, então as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Se você ouvir Josué, por exemplo, dizendo no texto lá do seu livro, dizendo para meditar nela dia e noite nessa palavra, então prosperará. Mas se meditar nela, em toda a Bíblia, no Salmo 119, Jesus vai dizer para examinarmos as Escrituras, errarmos também por não conhecermos a Escritura nem o poder de Deus, assim eram os saduceus. Nós não podemos negligenciar o conhecimento. Oséias havia dito que o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje o povo perece por negligenciar conhecimento, já que temos em diversas traduções, versões, diversos ensinos bíblicos, pregações. Às vezes, em alguns dos nossos cultos, eu sei que aqui não acontece, mas a palavra está sendo pregada, Deus está usando alguém para falar à sua igreja, e há alguém que fica lá do lado de fora, não sei como, conversando, batendo papo. Mas isso não pode acontecer conosco, porque a sua palavra precisa ser ouvida por nós.
Superficialidade religiosa, o compromisso e a propiciação pessoal do evangelho eram raridades. Aqueles que se mostravam zelosos nessa área eram julgados hereges, inclusive alguns sendo queimados na fogueira. O exemplo aí, John Ruiz. Então havia uma verdadeira confusão doutrinária, uma liderança ignorante, superficialidade religiosa, mais do que uma acentuada separação entre o clero, a liderança, e os leigos, laicato. Os leigos eram desprezados, não seriam vistos como membros da igreja, além de serem explorados e maltratados pela igreja. Somente o clero e os ricos eram valorizados. Somente quem tinha status, condições, somente essas pessoas eram valorizadas. Ou seja, eles eram avaliados não pelo que eles eram, mas pelo que eles têm. Nós não podemos cair no mesmo erro, porque podemos, numa nação, num tempo consumista, podemos cair no erro também de avaliarmos as pessoas por aquilo que eles têm, não por aquilo que eles é. E o que eles têm não diz o caráter que ele tem que ter, o caráter que ele é. Às vezes tem muita coisa, mas o caráter é um caráter terrível, abominação mesmo. Devemos avaliar uma pessoa por aquilo que ela é, mas a igreja estava avaliando por aquilo que ela tinha. Havia uma superstição religiosa. A ignorância religiosa resultava em ansiedade. Consequentemente, as pessoas se agarravam a qualquer apelo supersticioso. Como resultado, a igreja daquela época realmente se parecia mais com a instituição pagã do que com o cristianismo bíblico. Ou seja, gente, entrou-se o mundanismo na igreja, estava precisando mesmo de um chacoalhão. Aí, além disso, tinha a degradação do moral do clero. Olha só o que acontecia. A prática da simonia, não é a mesma coisa do nome Simone, nada a ver, tá, gente? Simonia, o que era? A compra e a venda de cargos eclesiásticos. As pessoas compravam. Por exemplo, hoje, se alguém quiser ser missionário, pode se comprar. Tem esse negócio aí na internet. Se alguém quiser ser pastor, pode ser também, é só comprar. Havia essas compras de cargos eclesiásticos. Havia a prática do nepotismo, a nomeação de pessoas para ocupar cargos eclesiásticos, não com base em sua competência, mas sim em seu parentesco com o indicador. Meu filho, meu isso, meu aquilo. Eu só colocava a pessoa, não que seja errado, gente, mas se não houver a chamada específica para estar naquele lugar, não pode, é o corpo, tem diversas áreas que a pessoa pode atuar, mas existia esse nepotismo. Existia também a prática do absentismo, a prática de ocupar um cargo e resistir em outro lugar. Estava lá o nome, mas a pessoa mesmo estava muito longe da lei. Prática do pluralismo, ocupar ao mesmo tempo vários cargos eclesiásticos sem cumprir a obrigação de nenhum deles. Já viu isso? Você é o que, irmão? Eu sou dirigente dos varões, dirigente do escola dominical, dirigente de tudo. E aí, cuidado, para a gente, se a gente não delegar funções, talvez nós vamos ficar sobrecarregados. E aí, sobrecarregado, talvez nós não vamos especificar alguma área e talvez não vamos fazer como deveria ser feito, com toda aquela força que deveria ser feita. Bom, aí, além disso tudo, vem um homem chamado Texel, e esse homem começa a vender indulgência. As indulgências, já ouviram falar da indulgência? Já ouviu? Ainda tem, né? Ainda tem. Mas a indulgência era o quê? Lembra que eu falei do purgatório? Que a pessoa não era tão boa para ir para o céu, mas também não tão ruim para o inferno, então ficava no período intermediário ali entre o céu e a terra, não é isso? Quando alguém dava a indulgência, e aí ele estava pedindo dinheiro para fazer a Basílica de São Pedro lá em Roma, e ele foi à Alemanha, Texel, e ele pedia as pessoas para dar a indulgência mesmo, e ele dizia algumas coisas que soavam um absurdo. O quê? Ele dizia: tão pronto a moeda caísse no cofre, a alma saía do purgatório. Quer dizer, se eu dar um dinheiro e cair aqui no fundo do cofre, no tinitar da moeda, no barulhinho, uma alma do pai, da mãe, do filho sai. As pessoas eram ignorantes, gente, elas não conheciam a Bíblia. E se alguém falasse isso, até eu e você iria dar se nós tivéssemos tempo. Porque imagina se um perdeu um filho, um pai, e aí na nossa mente, pelo que foi ensinado, ele estava no purgatório, sofrendo, purgando seus pecados, e alguém disse que deveria dar o dinheiro porque eles sairiam de lá mais rápido. Nós iríamos dar. Mas olha o erro, e Lutero vai ouvir esse homem. Lutero vai ficar furioso. Eles foram construir uma pequena igrejinha, uma congregaçãozinha. Esse era para construir
essa humilde congregaçãozinha aqui em Roma, que era a Basílica de São Pedro. O povo que eles estavam pedindo dinheiro na Alemanha era um povo pobre, eram camponeses, eram trabalhadores, eram pessoas simples. E aí eles construíram essa basílica aqui. Mas aí, Lutero, conformado, por não aceitar o erro, ele começa a fazer algo que entraria para a história. Ele vai à porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e ele prega lá as 95 teses. Ali ele estava denunciando a deturpação do evangelho, a venda de indulgência, a corrupção da igreja, chamava o cristão ao arrependimento pela fé. Esse movimento aqui, gente, é considerado como o mais importante ato de Deus em prol da revitalização da sua igreja desde o período apostólico. O momento mais importante para a história da igreja depois daquele período apostólico. Ele vai pregar lá as 95 teses, que era para debate, para chamar alguém para debater mesmo. Academicamente falando, era chamar alguém para nós debatermos acerca do assunto, debatermos Bíblia. Mas isso não soou bem ao Papa. Já existia algo que era chamado a infabilidade papal. A infabilidade papal diz que está falado que não tem nada de errado, porque é como se o próprio Deus estivesse falando, vindo daquela linhagem de Pedro. Eles se esqueceram de ver que Pedro era casado. Pedro não teve infalibilidade nenhuma, porque Paulo exortou, está escrito em Gálatas, exortou ele na